Intercâmbio de graça no Paraná. Estudantes da rede pública já podem se inscrever em nova etapa do programa Ganhando o Mundo. Nos Países Baixos, comitiva do Rio Grande do Sul visita universidades e cidades que investem em tecnologias de gestão hídrica. Ataque com explosivos deixa 17 feridos na Colômbia. 2 policiais e 3 menores estão entre as vítimas. Venezuela terá primeiro santo. Papa assinou canonização do médico dos pobres. Mãe e filha se reencontram 40 anos depois. Final feliz em um dos milhares de casos de adoção ilegal. E você vai ver ainda. Bototerapia ajuda jovens com deficiência na Amazônia. Iniciativa pioneira oferece terapia alternativa de contato com a natureza e os animais. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 25 de fevereiro. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h03. A comitiva do governo do Rio Grande do Sul, que está nos Países Baixos, fez ontem e hoje mais 2 visitas com o objetivo de buscar tecnologias de gestão hídrica ao estado. A busca por soluções inovadoras para a prevenção de desastres naturais levou a comitiva gaúcha da missão oficial aos Países Baixos à Universidade de Delft, a maior e mais antiga instituição de tecnologia do país. O grupo dedicou a segunda-feira a conhecer laboratórios e centros de pesquisa que desenvolvam iniciativas de ponta em gestão hídrica e adaptação climática. No local, a comitiva acompanhou demonstrações de diferentes tecnologias em um dique experimental construído especialmente para simular situações de enchente. O ambiente controlado permite testar a eficácia de novos sistemas antes da implementação em escala real. Nesta terça-feira, em Rotterdam, a comitiva gaúcha conheceu iniciativas que transformaram a cidade em referência em resiliência climática. A cidade se reinventou após ser quase completamente destruída na Segunda Guerra Mundial e agora lidera o mundo em adaptação urbana às mudanças climáticas. A delegação foi recebida por autoridades locais e conheceu um programa que transformou vulnerabilidades em oportunidades de desenvolvimento e regeneração urbana. Eles têm aqui uma estrutura, vamos lembrar que os Países Baixos, ou a Holanda, como popularmente conhecemos, convivem com riscos relacionados à gestão das águas desde sempre, né? Então tem 1000 anos de tradição aqui. E mesmo assim, ao longo dessas últimas décadas, eles têm feito alterações para buscar melhorar esse processo de governança. Eram centenas de comitês de gerenciamento das águas, que se transformaram mais recentemente em 21. Tem eleições específicas, inclusive, para os seus conselhos e uma gestão técnica também, operacional, relacionada aqui a esses comitês. É interessante de observar esse formato e, naturalmente, ele vai servir também como uma base para as nossas discussões. Então, a gente não sai daqui com nenhuma deliberação, né, de caminho, mas nos ajuda a orientar para os nossos debates, com a nossa equipe, por isso estamos aqui com o secretário da Reconstrução, Secretaria do Meio Ambiente, para que a gente possa processar o que a gente observou aqui e levar para a nossa realidade e entender o tipo de entidade que deveremos criar para a gestão e manejamento das águas, né, do Estado e com quais instâncias, com qual subdivisão. Estamos levando isso na bagagem conosco. Outro destaque da cidade é o DAC Park, parque linear construído sob um dique que combina proteção contra enchentes, área verde e desenvolvimento comercial. Com mais de 1 quilômetro de extensão, o parque elevado é exemplo de como infraestruturas de proteção podem ser integradas à paisagem urbana. Muito precipitado a adiantar qual que é a ideia, na verdade, né? A gente está bebendo nessa informação aqui. Vamos buscar ver para a nossa realidade local a gestão das águas e os riscos que ela hoje oferece, tanto quando vem em abundância quanto falta, no caso do Rio Grande do Sul, passaram a estar na centralidade da atenção do governo e da sociedade como um todo, eu diria, e naturalmente isso vai exigir ajustes de políticas públicas e de estruturas da própria máquina pública, mais do que do governo. Simplesmente. Então, a gente está observando quem já há muito tempo tem que lidar com isso para entender
os aprendizados que eles tiveram ao longo do tempo e levar para a nossa própria realidade. No Paraná, estudantes da rede pública podem fazer intercâmbio de graça. O programa Ganhando o Mundo abre novas inscrições. Este aluno de Mandaguaçu, que viajou para a Nova Zelândia, está tão motivado que gostaria de ficar mais tempo no país. Eu vou sair daqui triste, porque eu quero ficar mais. Mas provavelmente vou sair aqui com toda essa cultura aqui, tanto da maori quanto japonesa, que é o que eu estou mais cercado aqui. E provavelmente com muita saudade e com um inglês muito bom. A chance de vivenciar novas culturas e aprender uma segunda língua e ainda poder falar de forma fluente estão entre os benefícios. É incrível, as coisas aqui são totalmente diferentes, mas eu estou me adaptando bem. O fuso é um pouco complicado, são 16 horas, mas está dando tudo certo. E eu estou amando esse lugar, é incrível tudo. E essa oportunidade que o governo conseguiu nos conceder, é incrível tudo isso. Esse programa, eu acho que ele vai expandir muito e eu acredito que isso melhora muito o Brasil e a educação também melhora, né? A gente volta com outra cabeça para o Brasil. E não apenas os alunos se encantam com uma vida nova em outro país. Os estudantes paranaenses fazem sucesso no exterior. Adoramos receber alunos do Paraná. Achamos que é um programa muito incrível. Tivemos alunos aqui nos últimos 3 anos. É incrível ver como os alunos se desenvolvem durante os meses que estão aqui. E como o inglês deles melhora e a interação com outros alunos também. E com as diferentes atividades que eles fazem. And the different activities that they do. And just the other day, I greeted 10 wonderful Brazilian students. Ontem mesmo recebi 10 estudantes brasileiros maravilhosos. Eles vão se juntar à nossa escola por 6 meses e estamos muito animados por tê-los aqui. Sempre gostamos de receber estes estudantes. Eles sempre deixam sua marca na escola. Todos amam eles por aqui, participando e se envolvendo na vida escolar. And everyone loved having them in their classes and they participated in everything about school life. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná abriu as inscrições para a edição de 2026 do Programa de Intercâmbio Internacional Ganhando o Mundo. A iniciativa oferece aos estudantes da rede estadual a oportunidade de cursar um semestre no exterior. É uma grande oportunidade de um intercâmbio de um semestre, tudo pago pelo governo do estado do Paraná, em diversos países, como Canadá, Inglaterra, Irlanda, Nova Zelândia e Austrália. São esses países de língua inglesa que você pode ter essa oportunidade. Neste ano de 25, 1.300 estudantes estão embarcando e em 26 serão 1.200 estudantes que vão ter essa experiência incrível. As inscrições começaram nesta terça-feira e seguem até 24 de abril, exclusivamente pelo site da Secretaria de Educação. Podem participar alunos matriculados no primeiro ano do ensino médio que tenham concluído o 9º ano do ensino fundamental na rede estadual em 2024. Os estudantes que fazem o programa Ganhando o Mundo se tornam estudantes não só fluentes na língua inglesa, que é muito importante, mas também lideranças. Eles se tornam líderes da sua comunidade e voltam com uma perspectiva diferente de mundo. E em principal situação que a gente observa, a sua independência, ou seja, são mais autônomos. Estudante que tem uma organização já tem o seu projeto de vida definido. Lançado em 2019, o Ganhando o Mundo já beneficiou mais de 2.000 estudantes. O investimento total do Estado no programa, que beneficia também professores e gestores da rede, ultrapassa os R$500 milhões. Se você está na dúvida, faz a inscrição. Depois você decide se você viaja ou não. Mas não perca essa oportunidade. Converse com o seu pai, com a sua mãe. E para você, pai responsável, mãe, é uma grande oportunidade na vida dos seus filhos. Símbolo dos rios da Amazônia, os botos cor-de-rosa ajudam no desenvolvimento de crianças e jovens com necessidades especiais. A iniciativa pioneira oferece uma terapia alternativa na qual os pacientes têm um contato especial com a natureza e nadam com os animais. Um
Um projeto em Iranduba, no estado do Amazonas, oferece um tratamento complementar a jovens com autismo, paralisia cerebral, síndrome de Down e outras necessidades especiais. Através do contato com a natureza e principalmente com os botos, as crianças e adolescentes desenvolvem habilidades emocionais e cognitivas. Eles têm ganhos sociais porque não é só a bototerapia com o boto dentro da água, é todo o percurso que nós chegamos até lá, é o contato social que elas têm com outras pessoas que não são da realidade dela, não são do convívio dela diário, que é o dentro do acolhimento. O propriamente dito, dentro da água, com o boto, a gente está estimulando todo o corpo dela, a parte cognitiva, a parte emocional. As sessões de terapia alternativa com botos, os maiores golfinhos de água doce, acontecem há quase 2 décadas e ajudam pessoas com deficiência. Aí, vai, Luiz. Tá brincando. Aí. A gente tem uma simplicidade, a humildade de só querer complementar qualquer tratamento que a criança venha fazendo. A gente não substitui nada, a gente traz a criança para ter esse aporte de alegria, esse aporte de integração com a natureza, de fazer o alongamento, de fazer o yoga, de fazer a interação com o boto de forma calma, pacífica. Eles têm contato com botos, animais que são um símbolo dos rios da Amazônia. As sessões gratuitas, financiadas com apoio de patrocinadores, são realizadas desde 2006 e, desde então, cerca de 400 famílias já foram beneficiadas. A terapia assistida por animais ela existe há muitos anos. E a terapia assistida por golfinhos, livres na natureza, acontece pela primeira vez no mundo aqui no Brasil, no Rio Negro, com a bototerapia. A bototerapia é realizada com autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Os animais não recebem alimentos, mas se aproximam por curiosidade e parecem se divertir com o contato com os humanos. O presidente Lula demitiu na tarde desta terça a ministra da Saúde, Nízia Trindade. O atual ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, assumirá a pasta. No cargo desde o início do governo, Nízia vinha enfrentando pressões para imprimir um viés mais político à pasta e concretizar entregas consideradas prioritárias por Lula. Ela deve assumir um cargo internacional indicada pelo presidente petista. Essa é a 8ª troca na esplanada dos ministérios no 3º mandato de Lula. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Com o uso excessivo das telas, detox digital é a opção para a fuga do mundo online. E você vai ver a história da mãe e filha que se reencontraram depois de 40 anos. É depois do intervalo, voltamos já já. É Carnacomprão, vem sambar de carrinho cheião. Aproveite as ofertas. Banana caturra só R$ 1,99 o quilo no Clube K. Cebola cabeça apenas R$ 1,89 o quilo. Alcatra com maminha inteiro a vácuo R$ 36,90 o quilo. Açúcar extra fino Caiobá 5 quilos R$ 16,99. Arroz branco Bom Trás 5 quilos R$ 18,99. Lava roupas brilhante sachê 4 quilos R$ 29,99. Melhor preço é no Comprão. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. De volta com Piques News, agora 8h16. As autoridades colombianas informaram sobre um ataque com explosivos contra uma delegacia de polícia que deixou 17 feridos no sudoeste do país. O caso ocorreu na segunda-feira no município rural de Morales, no departamento de Cauca, onde um artefato, possivelmente uma moto-bomba, foi detonado a poucos metros de uma delegacia. De acordo com as autoridades locais, os feridos incluem 2 policiais e 3 menores.
Uma menina de 7 anos teve que ser levada às pressas para o hospital devido à gravidade dos ferimentos, assim como 2 jovens com estilhaços no rosto. O município de Morales já foi palco de casos semelhantes em anos anteriores. O comandante da polícia de Cauca atribuiu o ataque à Frente Jaime Martínez, vinculada ao Estado-Maior Central, o EMC, que atua no município de 40 mil habitantes. A estrutura é composta por rebeldes que rejeitaram o histórico acordo de paz de 2016 entre o governo e o extinto grupo guerrilheiro FARC. O EMC estava em negociações de paz com o governo de Petro, mas se dividiu em 2024, quando a facção liderada por Ivan Mordisco abandonou os diálogos e aumentou a violência contra as forças estatais. Após o rompimento com Mordisco, o Estado redobrou as operações militares contra esse grupo no departamento de Cauca. 4 pessoas morreram e 6 ficaram feridas depois que uma ponte desabou em uma via expressa em construção na Coreia do Sul. Um funcionário do Ministério do Interior afirmou que 2 mortos eram chineses e os outros 2 sul-coreanos. Uma parte da ponte desmoronou, levantando uma densa nuvem de poeira. O incidente ocorreu por volta das 10 horas da manhã desta terça, no horário local, em Anseong, a 65 quilômetros da capital Seul. A empresa responsável pela obra pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que está ajudando a identificar as causas do acidente. O governo sul-coreano também emitiu medidas urgentes, mobilizou recursos e pessoal para a operação de resgate. De acordo com as autoridades, mais de 8 mil mortes relacionadas ao trabalho ocorreram na Coreia do Sul de 2020 a 2023. Estimativas avaliam que a Ucrânia vai precisar de valores equivalentes a quase 3 trilhões de reais para a reconstrução pós-guerra. Uma avaliação conduzida por Kiev pelo Grupo do Banco Mundial, pela Comissão Europeia e as Nações Unidas chegou à conclusão de que a Ucrânia vai precisar de valores equivalentes a mais de 2,8 trilhões de reais para reparar os danos causados pela invasão russa. O comunicado que anunciou a estimativa afirma que o número é aproximadamente 2,8 vezes o PIB nominal estimado da Ucrânia para 2024. O estudo cobriu a destruição que ocorre entre o início da invasão em fevereiro de 2022 e dezembro de 2024. 13% das casas do país foram danificadas ou destruídas. Cerca de 75% dos danos ocorreram nas áreas de fronteira no leste, norte e sul do país. Até agora, o programa de recuperação se concentrou no reparo da infraestrutura de energia e de residências, enquanto a Rússia continua a atacar a rede elétrica do país, devastada pela guerra, deixando regularmente centenas de milhares de pessoas em apagões temporários. Do lado russo, o meio de comunicação independente disse ter identificado, em colaboração com a BBC, 95 mil soldados mortos na Ucrânia. O número foi detalhado com dados de fonte aberta que o Kremlin não comentou nem negou. O novo infográfico identifica dezenas de milhares de soldados russos com nomes, aniversários, datas de mortes, unidade e região de origem. Essas identidades foram reunidas em um site para formar uma reprodução da obra A Apoteose da Guerra, de um artista russo, que mostra uma pirâmide de crânios humanos. O site, fundado por um oposicionista russo que lutou ao lado ucraniano, enfatiza que o balanço não é exaustivo, estimando que cerca de 165 mil militares russos podem ter morrido ao longo dos 3 anos de guerra. E na segunda-feira, centenas de argentinos compareceram a uma missa a céu aberto para rezar pelo Papa Francisco. A missa a céu aberto foi celebrada na Praça de Buenos Aires, onde o Papa Francisco pregava contra a exclusão quando era arcebispo. No local, realizou missas anuais entre 1998 e 2013. Jorge Cuerva, arcebispo de Buenos Aires, presidiu a missa pela recuperação do pontífice argentino de 88 anos, internado desde o último dia 14, devido a uma pneumonia bilateral. Como Papa,
Como Papa, ele insistiu 1000 vezes na fraternidade universal. Que lindo que hoje, ao nos reunirmos para rezar por ele, possamos começar a viver o que ele tanto nos ensinou, que somos irmãos e que juntos devemos construir uma nação de fraternidade. A missa foi realizada na Praça da Constituição, a poucos metros de um dos principais terminais ferroviários de Buenos Aires. Ele é meu mentor, é meu pai, ele é meu padre, acima de tudo, ele é o Padre Jorge. Então ele é muitas coisas para mim, mas basicamente ele é meu mentor. É o símbolo dele, não é? Aqui na Praça da Constituição ele sempre celebrava a missa. Aqui tem mais gente que mora na rua e ele sempre celebrava a missa aqui. Eu acho que este é o lugar certo para celebrar uma missa para ele e rezar por sua saúde. Participaram da missa organizações sociais e de combate ao tráfico de pessoas, bombeiros voluntários e fiéis em geral. O Papa Francisco, mesmo internado, assinou o decreto de canonização de José Gregório Hernández, o médico dos pobres. A data para a canonização ainda não foi definida em um consistório, mas a igreja venezuelana já celebra como São José Gregório. Hernández, venerado como santo há décadas no país sul-americano, foi beatificado em meio à pandemia de Covid em maio de 2021. Nascido em 1864 em Isnoto, no estado de Trujillo, em uma família conservadora e religiosa, se destacou por prestar assistência médica gratuita aos mais pobres. Há anos são atribuídos a ele vários milagres, mas foi o da menina Yashuri Solozarno, que em 2017, aos 10 anos, sobreviveu a um tiro na cabeça, que o Vaticano reconheceu para concretizar a beatificação e posterior canonização. São José Gregório morreu em 1919 atropelado por um veículo em La Pastora, um bairro histórico de Caracas. Na rua em que morreu há um painel com a imagem dele. Os britânicos com idade entre 25 e 34 anos passam em média mais do que 4 horas por dia nos celulares. Mas no Offline Club, localizado em Londres, é proibido enviar mensagens de texto ou ter qualquer tipo de interação com o telefone. Passar horas no celular se tornou um vício para muitas pessoas, especialmente para os jovens. Mas no Offline Club em Londres não. Nada de mensagens de texto ou redes sociais. Apenas encontros no mundo real. Com mais de 150 participantes, a maioria com idade entre 20 e 35 anos, os ingressos para as desintoxicações digitais estão esgotados. As pessoas são forçadas a ficar sem seus telefones. Eles entregam os aparelhos no começo, então não há nenhuma maneira de se distrair. Se você estiver em casa, você pode ter a sensação de que colocou seu telefone em um cômodo diferente, mas ainda pode buscá-lo. Aqui é o ato de guardar o celular. A entrada para aproveitar o tempo livre custa 9 libras e 50, cerca de R$70 na cotação atual. Ao chegar, cada visitante deixa o smartphone em uma caixa e fica livre do aparelho. Nas mesas onde os participantes se sentam, há jogos, materiais para pintar ou fazer outras atividades manuais. Alguns preferem ler ou apreciar a música, nunca com o celular por perto. Isso me deu a oportunidade de simplesmente sentar e ter uma conversa com meus amigos, mas offline, e tem sido adorável. Mas sim, eu sou viciada no meu telefone e odeio isso. Então chegar a locais assim é produtivo, porque me lembra que eu não preciso ficar presa ao celular. Eu posso simplesmente viver e é muito legal. Desde a abertura do estabelecimento, no final de outubro, mais de 2.000 pessoas já passaram por aqui. A grande ironia é que os participantes tenham tomado conhecimento do ambiente por meio das redes sociais. A ideia desses locais offline também é responder a uma epidemia de solidão. A epidemia de solidão e as epidemias de saúde mental estão aumentando. Então as pessoas realmente buscam conexão, algo genuíno com os outros, longe das telas. Os visitantes vêm para fazer novos amigos, para construir conexões significativas e apenas para se inspirar em novas pessoas. De acordo com o Ofcom, órgão regulador de telecomunicações do Reino Unido, os britânicos com idade entre 25 e 34 anos passam em média 4 horas e 3 minutos por dia nos celulares.
O Offline Club oferece um local para descansar, conhecer pessoas novas e, acima de tudo, viver a vida real, longe das telas. 4 décadas após a separação forçada, Adamari Garcia reencontrou a mãe no aeroporto de Santiago. Um final feliz entre os milhares de casos de bebês chilenos entregues de forma ilegal para adoção no exterior. 40 anos depois, Adamari Garcia reencontrou a mãe biológica no aeroporto de Santiago. Hoje, com 41 anos, ela foi adotada ilegalmente quando bebê nos Estados Unidos e é um dos milhares de casos de crianças chilenas separadas das famílias. Os estrangeiros pagavam até $40 mil por adoções disfarçadas de legalidade. Por trás do esquema, operava uma máfia composta por médicos, assistentes sociais e juízes. Como se obteniam estes niños? Como essas crianças foram obtidas? Ou foram declaradas mortas ao nascer, ou roubadas de hospitais, instituições, ou simplesmente mães foram manipuladas, receberam desculpas para entregar seus filhos para adoção com engano, pressão, ameaças. Quando Adamari nasceu, a mãe Edita tinha 23 anos e outros 2 filhos. Ela se mantinha como empregada doméstica em uma cidade distante da capital chilena. Ela decidiu ter a menina, mas uma assistente social disse que ela não conseguiria criá-la naquela situação. Após dar à luz, foi levada do hospital para um consultório, onde coletaram informações e levaram um bebê. Uma vez todo isso hecho, E quando o processo de adoção foi feito, eles me expulsaram do lugar, me expulsaram. Eu saí, olhei para todos os lados, não sabia o que fazer. Eu queria correr e procurar meu bebê, mas já estava feito. O reencontro foi possível devido à Fundação Connecting Roots, fundada em 2021 e que já solucionou 36 casos. A história de Adamari e Edita começou a se desenrolar em meados de 2024, quando a filha, que mora em Porto Rico, leu uma reportagem sobre o roubo de bebês no Chile. O único que pode existir é amor. Eu não os culpo. A única coisa que pode existir é o amor. Eu não culpo meus pais. Há decisões difíceis na vida, umas que você tem controle e outras que não. Nessa situação, ela não tinha controle, então fez o melhor para mim, por ela e pelos meus irmãos. Eu agradeço porque tem que ter muita força de vontade para enfrentar o que ela enfrentou. Porque tienes que ter muita força de vontade para enfrentar o que ela enfrentou. A mãe adotiva de Adamari é Dória Garcia, uma cubana-americana de 80 anos que mora em Coconut Creek, na Flórida. Ela contou à agência France Press que viajou ao Chile em 1984 para receber a filha recém-adotada de 3 meses, depois de concluir o que considerou serem procedimentos normais. Eu tenho gravado na minha mente a carita dela quando me la entregaram. Gravei na minha mente o rostinho dela quando me deram, um sorriso, e quando a segurei no meu braço, juro que foi algo que veio do meu coração. Foi algo como que saiu do meu coração. De acordo com a Justiça, há cerca de 20 mil casos de crianças separadas das mães entre 1950 e 1990. A maioria ocorreu sob a ditadura de Augusto Pinochet. Estamos falando de uma violação aos direitos humanos. Estamos falando de uma violação de direitos humanos, isto é, uma violação cometida com a participação direta ou aquiescência de agentes estatais. Estamos falando de um ato que dá origem à responsabilidade do Estado. No caso de uma violação de direitos humanos, as obrigações do Estado são claras, deve haver justiça. As obrigações estatais são claras, deve existir justiça. Até agora, não houve condenações em nenhum dos casos. E assim a gente encerra esta edição do Pix News. Lembrando que a íntegra desta edição e também as reportagens você pode rever no nosso novo canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Muito obrigada pela companhia. Na sequência tem Cinepix. A gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.